Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor e vamos ver aí tudo sobre a vitória do São Paulo ontem contra o Corinthians por 3-1. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar dessa grande vitória do São Paulo sobre o Corinthians, 3-1, com direito a show de Lucas e Oscar e falhas defensivas do Corinthians. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Foi o primeiro grande embate do Campeonato Paulista entre São Paulo e Corinthians. Eu sei, o Palmeiras já enfrentou um clássico contra o Santos, mas a gente estava curioso por esse majestoso, por várias questões. O Corinthians termina a temporada 24 como talvez um dos melhores times do Brasil. Estamos falando aí de 9 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Um pouquinho mais, o Corinthians até incomodava o próprio São Paulo, que se classificou de forma direta na Libertadores. O teste era esse, contra o São Paulo. O São Paulo também é curioso, porque o São Paulo não termina bem o ano. Muito mais por uma questão anímica, né? Quando cai nas Copas e tal, meio que baixa a guarda, não tinha mais muita coisa a disputar, vira o ano. E aí o São Paulo faz contratações pontuais muito boas. Já tinha um time montado também, uma base interessante. Mas aí traz o Enzo Dias para resolver o problema da lateral esquerda e a cereja do bolo, o meia Oscar. Gente, eu nunca tive dúvida técnica sobre o Oscar. Minha dúvida sempre foi física. Será que o Oscar, vindo da China, um outro mercado, depois de tanto tempo, consegue ser competitivo? A gente ainda não tem essa resposta, porque ele tem 2 jogos, né? Ok, participou lá alguns minutos na FC Series lá nos Estados Unidos, no torneio preparatório, também não dá para avaliar, a não ser a qualidade técnica, que essa já apareceu lá nos primeiros jogos. Contra o Guarani, mais do que a qualidade técnica do Oscar e até mesmo a sua desenvoltura física, foi a primeira vez que o Zubeldia utilizou o seu time ideal. E o quarteto tricolor que a gente imaginava, será que dá para jogar dessa maneira contra adversários mais fortes? Ele provou o seu ponto. Quando você tem Pablo Maia e Alisson, especialmente Alisson, que sustentação que dá esse jogador para o meio-campo do São Paulo, você dá liberdade para que esses 4 possam jogar. E quando esses 4 podem jogar, eles fazem o que eles fizeram com o Corinthians. O Oscar, ele é um jogador de muito recurso. E ele dá uma dinâmica muito interessante para o São Paulo, especialmente liberar Lucas Moura. Quando o Oscar, que tem a incumbência de armar o jogo, da bola chegar no pé dele e ele conseguir distribuir a partida, ele oferece ao Lucas Moura, ele tira a responsabilidade dele, Lucas, ter que ser o condutor de bolas do São Paulo o tempo inteiro. Ele consegue fazer aquilo que ele mais sabe, que é justamente tabelar com companheiros, infiltrar quando ele quiser, arrematar, aparecer como elemento surpresa. O Lucas, com essa mobilidade, com essa liberdade para poder desenvolver o seu futebol, ele é aquilo que a gente sempre soube que ele seria quando ele voltou, um craque. O Oscar também é craque. E eu não estou banalizando a palavra craque, porque para o nível do futebol atual, especialmente o brasileiro, eles sim são craques. E aí você vai procurar em clubes brasileiros um grande jogador de cada clube. Você vai procurar aí. Você vai ter um craque dos grandes times, dos grandes elencos formados, você vai encontrar um craque. No máximo 2. O São Paulo tem 2. Tem 2 no meio de campo. Lucas e Oscar. Eles jogam demais, gente. E o teste era esse. Porque, poxa vida, se não seria contra um Corinthians com 10 vitórias seguidas, não estou falando de 10 jogos de invencibilidade, estou falando de 10 vitórias seguidas. Um time encaixado, ajustado, com grandes jogadores, com alto investimento, que terminou a temporada muito bem. Contra esse time, esses 2, eles deram um show. Eles foram, assim, absurdos. E isso implica no impacto extremamente positivo para um São Paulo que foi testado no seu segundo jogo com os titulares e provou que pode sim jogar com esse time, mesmo contra adversários mais fortes.
Até porque o Zubeldia, ele tem recursos, né? Então, vai passando o jogo, ele consegue desfazer o quarteto, botar mais um volante ali. O Bobadilla até entrou no lugar do Igor Vinícius, mas ele pode reforçar o meio-campo, ou ele pode mudar a estratégia, colocando um Ferreirinha, que é um ponta de lança, né, para ter pegando defesas mais expostas, e aí você tem qualidade também para fazer isso. Tem o Eric, tem o Ferreirinha. Tem jogadores ali mais para frente, né? Luiz Gustavo, Marcos Antônio, que ele pode dar uma fortalecida ali. E aí você tem uma solução na lateral esquerda, que é o Enzo Dias. Você tem uma solução no teu miolo de zaga, que é o Alan Franco e o Arboleda. Você tem uma solução na tua abertura de meio campo com Pablo Maia e Alisson. E você tem uma solução maravilhosa com o teu quarteto ofensivo. Esse é o São Paulo. Que mostrou cartas para dizer, vou disputar, vou competir. Se esse time conseguir ter a sustentação física para jogar, qualidade técnica, eles já mostraram que tem. Mas de que forma o São Paulo consegue essa vitória no Morumbis? De algumas maneiras. Primeiro, na comparação com o Corinthians, o São Paulo encarou como um clássico. O Corinthians não. O São Paulo entendeu que para você ganhar do Corinthians, seja na Neoquímica Arena, como eles fizeram ano passado, seja para dar trabalho ao Palmeiras, como fizeram nos últimos anos, o São Paulo precisa jogar clássico como se deve. O São Paulo entendeu nos últimos anos que para ganhar clássico, você precisa jogar clássico como ele merece. E isso faz muita diferença. Porque o São Paulo encarou esse clássico como deveria. O Corinthians não. O Corinthians, a sensação que eu tinha é que estava ainda numa pré-temporada, num amistoso e tal, estava jogando um jogo como qualquer outro. E isso, o comportamento de alguns jogadores me disseram. O São Paulo não. O São Paulo, especialmente na figura do Lucas e do Oscar, que são crias de Cotia, são jogadores que entendem a importância do clássico desde quando nasceram e especialmente quando eles começaram a frequentar o futebol na base, então eles sabem o que é um clássico e o que é ganhar do Corinthians. Num Morumbis lotado, eles sabem. Alguns jogadores do Corinthians não entenderam. E eu cito um, Memphis Depay. Eu vou cobrar dele. Ele terminou o ano em alta. Ele é o grande jogador do time. Mas ele não entendeu como um clássico. Ele não jogou um clássico. Estava sumido, carregando uma geladeira nas costas, não participou ativamente do jogo e não competiu no jogo. Não encarou, não teve o sangue no olho, como a torcida corintiana gosta de dizer. O Lucas Moura, que adora jogar contra o Corinthians, esse sempre entra com sangue no olho. Com 30 segundos ele tomou uma porrada, na verdade ele bateu no braço do Alex Santana, que até tomou amarelo, injustificadamente, na minha opinião, mas ele cortou o queixo. Os caras meteram uma bandagem nele lá, uma coisa horrenda, e ele continuou jogando uma enormidade, a ponto, inclusive, mesmo com a proteção, de fazer um gol de cabeça no segundo tempo. Mas eu tô me antecipando, porque no primeiro tempo o Corinthians foi bem. Tecnicamente falando, o Corinthians segurou o São Paulo. O São Paulo não criou muita coisa. Até teve a bola em alguns momentos, o jogo foi equilibrado, o gramado estava dificultado, o jogo começa uma hora depois por conta da chuva, o gramado meio pesado, a bola tá rolando, mas assim, o São Paulo não conseguiu encaixar o seu jogo. E o Corinthians teve na figura de André Carrilho, que eu sou fã absoluto, como um destaque. Ele recuado, ele não permitia com que o São Paulo chegasse e ainda carregava o Corinthians para o campo de ataque. Com a sua inteligência, com as suas passadas largas, com os seus passes em profundidade. André Carrilho, figura do primeiro tempo, carregando o time do Corinthians para o campo de ataque. O Corinthians chega até o campo ofensivo algumas vezes e cria as situações mais claras do primeiro tempo para poder abrir o placar. O Kaká dá uma cabeçada, por exemplo, que o Rafael faz um milagre. Não foi uma defesa, não foi uma ótima defesa, foi um milagre. A bola estava dentro do gol. Ele simplesmente consegue, na linha, a bola quica, ele na linha dá um tapa, a bola bate na trave, volta para ele, e aí o Arboleda salva, o Yuri acaba vacilando no lance ali, meio que a bola veio inesperada, ele não consegue empurrar a bola para o fundo da rede. Depois tem uma falta que o Coronado cava, o Memphis cobra e o Rafael faz uma baita defesa. Aí sim, uma baita defesa. O que ele fez anteriormente foi milagre. E isso também impacta no jogo. Quando o teu goleiro tá dentro. O time de São Paulo estava todo ligado. Então, a defesa funcionou. Bastava o ataque funcionar. Vem o segundo tempo e aí o Corinthians vacila horrendamente com quem não pode. O Oscar cobra um escanteio na medida. Só que o Mateuzinho, que está fazendo a cobertura do Lucas,
abandona. E o Lucas vem na velocidade, num impulso fenomenal, dá uma testada maravilhosa no cantinho do Hugo Souza e abre o placar. O Lucas Moura, com uma proteção, não é alto o Lucas, né, a gente sabe, sobe mais alto que a defesa do Corinthians e de cabeça faz o primeiro gol. Explode o Morumbi, aquela coisa toda, mas o Corinthians ainda tinha tempo para se recuperar, o primeiro tempo tinha sido bom. Aí o Matheus Bidu, tô falando do Mateuzinho e agora do Matheus Bidu, dois laterais elogiadíssimos por como terminaram a temporada. O Matheus Bidu de perna direita dá uma pichotada, um tijolaço para cima do André Carrilho, que não consegue dominar, e pisa na bola. O André Carrilho, tão bem elogiado, tão bem no jogo desde o primeiro tempo, pisa na bola e oferece a bola ao São Paulo. A bola chega no Oscar, e o Oscar, numa finalização que é qualquer nota. Ele chuta alto, no ângulo do Hugo Souza de perna esquerda e decreta 2-0. Comecinho do segundo tempo. Explode ainda mais o estádio e o Corinthians esmorece. Mas o Corinthians consegue o mais difícil. O Ramon faz suas trocas, prefere o Romero antes do Tales, mas ok, bota o Romero, bota o José Martínez na do Alex Santana, bota o Romero na do Ranieri, aí recompõe ali, né, José Martínez com mais jogadores à frente, o Coronado, né, e aí abre o Romero para tentar alguma coisa, e aí o José Martínez num chute incrível, inacreditável, acerta o ângulo do Rafael. O Corinthians voltava para o jogo, 2-1. E eu pensei, que clássico, porque aí o Corinthians acordou, deu duas pichotadas lá na defesa e tal, o São Paulo 2-0, o Corinthians vai lá, faz 2-1 e opa, a coisa pode complicar. No minuto seguinte, Lucas Moura recebe do Oscar, avança livre, tabela com o Caleri faz um pivô maravilhoso, ele entra a dribles, como quem quer assim, passa por 3 marcadores, chega na cara do Hugo Souza e faz mais um gol. Ali ele desmancha completamente o Corinthians. Depois o Corinthians se abriu tanto que o São Paulo poderia até ter feito mais. Um 3-1 com requintes de crueldade, de quem encarou um clássico como deveria, contra um time que vacilou defensivamente nos 3 gols, mas que não entendeu o jogo que estava jogando. Até o Zubeldia ajustar, equilibrar o time, vale ver esse quarteto jogar mais, vale entrosar. Então, o momento é esse. Eu não sei se já vai jogar o próximo jogo, né? Porque, de novo, repito, agora... o Zubeldia falando na escala 2-1, próximo jogo, eles devem... Talvez não tire o quarteto todo, mas... Não, no planejamento dele, tá certo. Qual é o próximo jogo de São Paulo? Boa pergunta, vou ver aqui. Menor que o jogo do Corinthians. Certeza. É o jogo, o André cita isso. E ele tem um clássico outro final de semana contra o Santos, no Pacaembu. O André cita isso, se eu não me engano. Que é Portuguesa no Pacaembu. A vitória quase que geral, né? Então, você só consegue essa sensação da vitória geral porque o estadual não é para dizer que a temporada de São Paulo deu certo, ganhou hoje. Não é isso. O Oscar já se pagou porque ganhou hoje. Não é isso. Só que o que tem para tirar num primeiro grande jogo assim, que não é o jogo lá dos Estados Unidos contra o Flamengo, é esse, que é contra o Corinthians, rival regional, em casa, o que se tem para tirar o Lucas foi muito bem, o Oscar foi bem, você ganhou de 3-1, incontestável, o adversário sofreu. Mas finalizou mais, mas quando errou, você é muito mais letal, então você tem mais qualidade para finalizar. Então, é muita coisa boa ali, individualmente, para se tirar, que você só vai ter o peso necessário para tratar isso como algo positivo num jogo contra o Corinthians. Então é isso, se tiver que poupar, que seja no outro. A gente debatia até na sexta-feira, se eu não me engano, estava com o Plihal e com o Pascoal, e se debatia isso. O jogo para se ter os 4, para se tentar fazer alguma coisa, é um jogo grande. Não adianta você virar o único atrativo que se tem no péssimo janeiro do futebol brasileiro. Thiago Silva fala muito isso hoje, depois do jogo do Fluminense, né? Sim. De como você prejudica. É um clássico, aí não, mas eu vou segurar. Então, pelo menos que nesse clássico tem a grande atração que é o Oscar hoje, você tem, e aí você consegue tirar muita coisa interessante. Poupa no próximo, não tem problema nenhum. Ele até teria um argumento para segurar. E cada vez mais, para não achar que janeiro e fevereiro tem que esgotar o calendário brasileiro. Não é isso, não é porque não tratam bem que na hora de escalar também não vão tratar bem. Então, acho que é muito isso. Essa escala 2x1 tem que existir. E que não se existe necessariamente num clássico. Poupa, e para o próximo clássico. Porque faz todo sentido. São jogos assim que vão dando
confiança, vão sustentando o seu trabalho. Vai dar fôlego para o Zubeldia, vai evitar questionamento sobre o Oscar, vai dar confiança para o Lucas, vai se entender que não necessariamente o Caleri não fazer um gol é algo ruim, tem uma boa atuação, vai se dando ali, sabe, vai se controlando o Luciano, participa muito. Você vai ganhando coisas interessantes nesses jogos grandes, então você tem esse instinto assim lá. Até teria o argumento pelo gramado, a condição ali antes de começar, de repensar a escalação, de tentar ali uma situação nova, um meio-campo mais físico, como teve o Corinthians, e o Corinthians levou vantagem por isso, né? Com os jogadores Ranieri, o Alex Santana, que são jogadores muito fortes, o próprio Carille, isso fez com que o São Paulo tivesse essa dificuldade na recomposição, mas o Zubeldia resolveu bancar, para mim acertadamente, e aos poucos vão ganhando cada vez mais entrosamento. A gente já fala de Luciano e Lucas há um bom tempo, mas é de se destacar o Oscar pelo comportamento que ele agrega ao time. Esse São Paulo do Zubeldia, o Zubeldia sempre pretendeu um time muito vertical. E às vezes a verticalidade só vinha com o Lucas, e o Lucas, quando centralizava, já não conseguia ser tão vertical assim. Ele precisava ser o articulador. Agora, o São Paulo tem a possibilidade com o Oscar de ter um cara que lança muito bem e que arrisca esse tipo de passe longo, e ele fez muito isso hoje no jogo. E, além disso, um cara de muita chegada na área, porque o gol que ele faz é de um meia que está sempre buscando estar próximo dos atacantes, muita qualidade, é verdade, na chapada de canhota, nem a perna boa, mas bateu sem chance nenhuma para o Hugo, mas o comportamento coletivo do São Paulo é muito facilitado com a chegada de um cara como o Oscar, que é muito técnico, é verdade, mas tem uma característica que favorece o estilo de jogo dos Beldia. Com informação mais uma exclusiva, o Fundo de Investimentos Galápagos, um dos maiores do Brasil e parceiro do São Paulo naquele FDIC, fundo de investimentos que busca a captação de 250 milhões de reais, melhorou sua proposta para o tricolor em relação à parceria por Cotia. Só para explicar, Fundo Galápagos e Evangelos Marinax disputam o direito de se tornarem parceiros do São Paulo na revelação de atletas. O modelo é basicamente o mesmo, o que muda são as cifras. Primeira proposta do Evangelos Marinax, muito maior do que o pessoal da Galápagos, mas ao longo dessa semana o pessoal da Galápagos apresentou cifras bem melhores, que se não se equiparam às do Evangelos Marinax, agora permitem que a disputa seja considerada justa. Parece que essa informação, inclusive, já chegou pro magnata grego, que prometeu acelerar o processo de burocracias, análises e diligências em cima de tudo que foi apresentado pelo São Paulo, para que o martelo seja batido com ele o mais rápido possível. E a conquista do título da Copa São Paulo de Juniores nesse sábado, vitória por 3-2 do São Paulo contra o Corinthians, já representa uma perda para o Marinax. É que se ele tivesse se acertado com o tricolor antes do fim dessa competição, ele teria, por exemplo, direito a ficar com um percentual da venda de atletas utilizados na Copinha, entre eles Rian Francisco. Como o garoto será promovido ao time principal na sequência, em caso de venda futura, ainda que o Marinax se acerte com o São Paulo, por exemplo, no mês de fevereiro, o Marinax não tem direito a nenhum percentual desse jogador. O que está combinado entre as partes é que a partir do momento do acordo, o Marinax fica com um percentual de atletas que ainda estão em Cotia. Aqueles que já tiverem sido promovidos ao time principal, sem retorno à base, ainda que só para jogos, esses caras ficam fora do acordo. O Marinax desperdiçou certamente a chance de fazer uma boa grana, até porque o Rian Francisco parece ser extremamente promissor. Prometo ficar de olho em mais detalhes a respeito dessa briga entre Evangelos Marinax e o Fundo Galápagos. Te diria que o Marinax segue sendo favorito, mas se a coisa não avançar com ele, o tricolor já tem um plano B bem melhor hoje do que algumas semanas atrás. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. Então o tricolor venceu, o clássico ontem contra o Corinthians por 3-1, com 2 gols do Lucas e 1 do Oscar. O primeiro gol do Oscar, como profissional do São Paulo. O tricolor começou o jogo ontem com Rafael no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Alice e Pablo Maia. Aí o quarteto na frente, com Lucas, Luciano, Oscar e Caleri.
O São Paulo fez um ótimo jogo, né, galera? Achei que o quarteto poderia sofrer mais, né, mas sofreu muito pouco. O São Paulo, para mim, está jogando no 4-4-2, né? O Lucas e o Oscar está fazendo mais o meio campo ali, né, galera? Se aproxima mais dos volantes e quando o São Paulo ataca, se aproxima mais do Luciano e do Caleri. Então o São Paulo está muito organizado, né, em campo. Apesar da ótima partida, né, pessoal, do Rafael, do Oscar, do Lucas Moura, a gente não pode esquecer, né, de citar alguns jogadores como o Arboleda, que fez um ótimo jogo ontem. Ele chegou a ser especulado para sair do time, né, pessoal, recentemente, mas ainda bem, né, que a diretoria segurou. E o Pablo Maia e o Alisson, né, pessoal, fez um ótimo jogo. O São Paulo sofreu muito, né, com a falta dos dois ano passado, depois de sofrer graves lesões. Eles vêm retomando, né, pessoal, o ótimo futebol. E o São Paulo tem muito a ganhar, né, com esses jogadores esse ano. E segundo o jornalista Jorge Nicola, o empresário grego Ângelos Marinakis tenta avançar, né, com o São Paulo nos próximos dias a parceria, né, para as categorias de base. O empresário deve investir mais de 600 milhões de reais na base do tricolor, com um contrato que deve durar 10 anos. Nos primeiros anos, né, o São Paulo vai ficar com 75% das vendas dos jogadores e no final 60%. E na minha opinião é um ótimo negócio para o São Paulo. Se o tricolor vende, né, 1, 2, 3 jogadores por ano, essas vendas devem ser triplicadas. E após vencer o Corinthians, né, por 3-1, o São Paulo entra em campo agora na quarta-feira, fora de casa contra a Portuguesa. Depois tem mais um clássico pela frente, né, fora de casa contra o Santos. Depois o São Paulo joga em casa contra o Mirassol. Depois enfrenta o Bragantino fora de casa. Depois enfrenta a Inter de Limeira em casa. Então essa é a sequência do São Paulo, né, nos próximos dias. E após a vitória de ontem, o São Paulo assumiu a liderança, né, do Grupo C do Campeonato Paulista com 7 pontos. O Novo Horizontino aparece em segundo com 5 pontos. O Noroeste em terceiro com também 5. E o Água Santa aparece em último no grupo com 3 pontos. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. E até a próxima!